Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Deus seja louvado. Todos nós sabemos que nós participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, usando coisas que são simbólicas à realidade. Então nós temos na ceia o pão e o vinho, esses dois itens. Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, ele dizia: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também vivem por mim. Amém? Para participarmos desta bênção, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, o pão aponta para duas coisas que são realidades. Primeiro, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. Os judeus murmuravam quando ouviam Jesus dizer: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Segundo, em outro sentido, o pão aponta para a igreja, porque ele aponta também para a igreja. Por quê? Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é um corpo constituído de vários membros. Por que foi usado o corpo para falar da realidade de um símbolo? Jesus Cristo queria mostrar com isto a perfeição e unidade que precisa ser a igreja. Todos os membros do corpo são dependentes. Todos os membros do corpo são precisos. Todos os membros do corpo são necessários. Todos os membros do corpo se completam. Então, nós comemos o pão, que representa o corpo de Cristo, e nós bebemos o vinho, que representa o sangue de Cristo. Eu disse tudo isso para você, só para te explicar o que é mais importante. E para saber se você entendeu, eu te pergunto: o que é mais importante? O símbolo ou a realidade? Se você quiser, você pode ficar só com o símbolo. Mas o importante e necessário é viver a realidade. Presta atenção, a Arca da Aliança
representava para Israel a presença de Deus. Mas a história mostra, por várias vezes, Israel sendo derrotados pelos inimigos, tendo no meio deles a arca. A arca só tinha importância se eles vivessem a realidade. Está entendendo? Você está compreendendo a palavra? Glória a Deus. O símbolo só se torna importante se a realidade estiver em dia. Se a realidade não estiver em dia, o símbolo se torna maldição. Aí está explicado o participar para a própria condenação. Aí está a explicação do não discernir o corpo do Senhor, conforme diz a palavra. Quer participar da mesa do Senhor sem se importar com a realidade? Participa, mas para a própria condenação. Mas esta condenação, antes de se tornar realidade, ela traz repreensão. E qual é a repreensão? Por que não valoriza a realidade e fica só com o símbolo? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui está a repreensão. Abandonam a realidade e fica só com o símbolo. Aí acontecem essas três coisas: fracos, que dormem e doentes. A hipocrisia leva o homem a valorizar mais os símbolos e desprezar a realidade. Olha o que Jesus Cristo dizia aos doutores da lei: ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Qual é mais importante? O pão ou o corpo que ele representa? Qual é mais importante? O vinho ou o símbolo? O vinho ou o sangue que ele representa? Portanto, se eu comer o pão e beber o vinho, desprezando o meu irmão, estou valorizando o símbolo e desprezando a realidade. O símbolo está passando para nós o que mais nós devemos valorizar. Termino perguntando: o que é mais importante? A igreja ou quem habita dentro da igreja? Amém? Deus seja louvado. Valoriza o símbolo, mas valoriza muito mais a realidade. Pois se você valorizar o símbolo e desprezar a realidade, você não tem a Cristo, você não tem a Deus. Deus seja louvado. Participar da ceia do Senhor, sem ter compromisso com o próprio Deus, e sem ter comunhão com o próprio Deus, é participar em vão. Participar da ceia do Senhor, sem ter compromisso com a igreja, que é o corpo de Cristo, e estar em comunhão com ela, que é o corpo de Cristo, é valorizar simplesmente o símbolo e desprezar a realidade. Portanto, através dessa palavra eu te oriento. Valoriza o símbolo, mas muito mais a realidade. Senão você, por fim, vai se tornar um religioso, valorizando o pão e o vinho, mas desprezando o corpo de Cristo, que é representado pelo pão.
e desprezará também o vinho que representa o sangue de Cristo. Então eu digo para você, valorize uma coisa, mas sem desprezar a outra. Caso contrário, você estará participando para a própria condenação, não sabendo discernir o corpo do Senhor. Amém? Deus seja louvado. Portanto, cuidado, tenha compromisso com Deus e com a sua igreja. Tenha compromisso com o Senhor e com a sua obra. Louvado seja Deus. Valoriza mais a realidade, a comunhão com Jesus Cristo na vida real e a comunhão com os irmãos. Deus seja louvado. Amém? Medita nesta palavra, presta atenção, porque ela é muito importante para a vida daqueles que têm o nome escrito no livro da vida e aguardam o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos ares. Amém? Deus seja louvado e que Deus possa te abençoar e te fortalecer nesta última hora da igreja de Cristo na terra. Amém? Deus seja louvado.